Muito bem-vindo ao Mergulhando nas Escrituras. Eu estou muito contente, muito agradecido a Deus por sua participação, por sua fidelidade, por sua lealdade ao estar interessado e assistir estes programas. São curtos, mas são edificantes. Hoje eu quero comentar a semelhança que existe entre o maná, que foi dado por Deus aos israelitas durante a sua peregrinação no deserto, e a palavra de Deus. Número 1. O maná simboliza estruturalmente, basicamente, fundamentalmente, a própria palavra de Deus. O maná foi o pão dos israelitas durante 40 anos. Mateus capítulo 4, verso 4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como o maná foi o pão dos israelitas durante 40 anos, ele é um símbolo da palavra de Deus, que deve ser o pão para nos alimentar durante toda a nossa peregrinação deste mundo. Número 2. Vale dizer que o maná foi dado aos israelitas durante a sua peregrinação no deserto. Nós estamos atravessando este mundo como um verdadeiro deserto. O pão é a palavra, a água também é a palavra, e por outro lado é o Espírito Santo que nos descedenta. Assim como o maná caía no deserto, a palavra de Deus nos é uma provisão nesse deserto da vida. Em Neemias capítulo 9, versículo 15, aqui é o ponto número 3, o maná é chamado de pão dos céus. A palavra de Deus é muito clara quando diz que a Bíblia Sagrada, que o livro de Deus, que os testemunhos do Senhor, que os mandamentos de Jeová, a palavra de Deus nos vem também dos céus. Número 4. A Bíblia nos diz que todos os dias o maná deveria ser colhido. O maná que cai na segunda era para a segunda, o que cai na terça era para a terça, o que caía na quarta era para a quarta, e assim sucessivamente. A correlação de ideias se encontra delineada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, quando ele estabeleceu o Pai Nosso como a oração para os discípulos. Durante o tempo do ministério terreno de Jesus, era a única oração que os discípulos sabiam fazer. No Pai Nosso, na oração dominical, nós aprendemos a dizer o seguinte: o pão nosso de cada dia, maná para cada dia, pão para cada dia. A Bíblia Sagrada diz que o maná tinha que ser colhido pela manhã, e é muito interessante. Mateus capítulo 6 e 33 diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus, ou seja, na manhã do dia, na manhã da vida, na manhã das nossas decisões, na alvorada daquilo que nós programamos fazer ao longo do dia, devemos estabelecer como prioridade ler, comer, absorver, meditar, estudar a santa palavra de Deus. A Bíblia também diz que quando o sol aquecia, o maná se derretia. Quando Jesus Cristo está entronizado em nosso coração, a palavra ela se espalha dentro de nós. Ela atinge as diferentes áreas do nosso ser e aí vai suprindo as nossas necessidades e vai estabelecendo o propósito para aquilo que ela mesma foi destinada, conforme está escrito em Isaías 55. A Bíblia diz que os israelitas comiam o maná e se sentiam satisfeitos. A palavra de Deus produz uma satisfação perfeita para cada pessoa. Nosso espírito não se alimenta e não se satisfaz com nenhuma outra sorte de alimento a não ser com a palavra de Deus. O maná produzia vitalidade, alimento, sustento, força e vigor. A palavra de Deus exatamente produz a mesma coisa, produz vitalidade. Minhas palavras são espírito e vida. Produz alimento, nem só de pão verá uma, tudo da palavra que sai da boca de Deus. Produz sustento, edificação espiritual, edificados pela palavra. Produz força, força espiritual e nos torna vencedores. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. Finalmente, eu gostaria de mencionar que o maná
era pequeno, era miúdo, era de cor branca e era redondo. Isso atenta para a pessoa humana de Jesus, sendo ele o maior de todos, veio em pequenez, veio em estado de humilhação. Mas a brancura do maná aponta para a pureza absoluta, pureza imanente do Senhor Jesus. O que é que você está fazendo com o maná? Hoje não existe mais o maná de Israel, mas existe o maná da igreja, que é o pão espiritual, que é a palavra. Assim como os israelitas tinham que comer o maná todos os dias, seja também este seu propósito, sua decisão e sua forma de viver. Palavra de Deus para todos os dias, para todas as horas, para todos os momentos. Amém. Até o próximo Mergulhando, em nome de Jesus. E não esqueça, a Bíblia, para pregadores e para líderes, está lhe esperando.